Fala galera, aqui é o PV trazendo pra vocês a continuação do nosso grande amigo da prisão juvenil. Então galera, antes de começar o manhwa, já gostaria de agradecer ao novo membro do canal, Ariel. Muito obrigado Ariel e seja bem-vindo à Academia Dragon Guard. Então, sem perda de tempo, vamos diretamente para o manhwa. Chegamos então até o pavilhão celestial, anexo do Cha Kangryong. E lá no meio da bela paisagem, o pessoal já estava reunido. Fala, me conta sobre o meu filho. Ele começa a falar, pois o jovem mestre tem entrado na prisão juvenil. Ele teve vários confrontos com os líderes de celas. Como esperado, o jovem mestre derrotou todos eles. Entre eles também estavam as sementes da dragão celestial. Ele os derrotou em uma velocidade incrível. Com certeza, o jovem mestre está em um nível incrível. Logo vemos Zhu Kangchan, chefe de operações da dragão celestial, mão direita do Cha Kangryong. Então a gasosa tatuada começa a dizer que todos os oponentes que ele estava de olho foram derrotados completamente por ele. E ela fala que, sabendo disso, fere completamente o orgulho dela. E logo vemos Yu Hyewon, olheira da dragão celestial, associada próxima de Cha Kangryong. Eu entendo. Ela continua falando que ele deve estar muito orgulhoso por ser o pai dele, já que o nosso prota vem vindo sendo tão ativo. Então, depois de ele ouvir tudo isso, ele simplesmente amassa o papel. Que decepcionante. O que eu queria ver era o seu florescer. Mas no momento, ele não é nem mesmo um broto, muito menos uma flor. Ele é simplesmente um rebento, que apenas começou a espalhar suas raízes. Já faz algum tempo que ele entrou na prisão, e mesmo assim só pegou alguns líderes. Se ele fosse meu filho, teria mostrado mais. Então naquela bela noite, ele continua. Parece que precisamos de um novo método, pra gente poder avançar o seu florescer. Então volta pra lá. Sim. Sabe o que Kim Yong-suk disse quando eu entrei na prisão? Quem é Kim Yong-suk? É o meu pai. Seu pai? Aquele maluco? Mas então o que o seu pai disse? Ei, seu merdinha, você precisa levar uma surra antes de se tornar um homem de verdade. Foi o que minha mãe disse também, e o meu tio também. Mas ao chegar aqui descobri que esse lugar transforma lixo comum em lixo nuclear. Bem, se o diretor não fosse subordinado com dinheiro, as coisas poderiam ser diferentes aqui. Verdade, eu até aprendi a fumar quando vim pra cá. Já que não tem como mudar esse lixão, eu devia simplesmente queimar tudo, até virar cinzas, não é? Afinal de contas, minha vida já foi arruinada. Pelo menos eu poderia fazer meu nome nesse mundo como de uma pessoa louca, queimando tudo sem deixar nenhuma evidência. Não acham que foi isso que meu pai quis dizer quando disse para eu me tornar um homem? Logo alguém começa a falar com ele. Faça isso então. E lá estava ele na sua pose. Os outros, ouvindo surpreso, apenas ficava lá observando ele. Game, tô te falando pra fazer isso. Então vemos Choi Yong-taek, prédio 5, 37º líder da cela. Era só piada. Estaríamos ferrados se começássemos um incêndio. Sempre que vejo caras arrogantes como você, isso me deixa puto. Então parece que ele começa a relembrar do período da escola. É assim que você pune alguém, professor. E lá estava o professor todo acabado. Você fala demais, porém não faz nada do que fala. Portanto, por favor, pare de se exibir. Isso realmente... Então lá, ele se preparando. Quando notamos, todos os alunos da sala já estavam acabados. Isso me deixa puto. Então vemos Choi Yong-taek, crimes de obstrução da justiça e danos corporais, prédio 5, e repete o resto. Então o grandalhão chega. O chefe, mais cedo mencionei um cara chamado Cha Jo-young. Então lá, ele ouvindo. Justo quando eu o deixei fazer o que ele quisesse, ele continua ultrapassando os limites. E assim ele joga o cigarro lá. Então voltamos pra cela e lá estava o mentiroso. Curve-se, pois o chefe retornou. E assim todos eles começam a se curvar. O Jo-young-ni está de volta. Nosso pró tá vendo. Parem com essa merda, pessoal. Eu sei, parece melhor. Digo mesmo de você. Nada aconteceu enquanto eu estava fora, né? Sim, eu mantive tudo sob controle. E ele lá começa a observar um rosto que eu nunca vi antes. Ele é o novato que chegou recentemente. Ele é meio magro, mas não é um cara mau. Novato então, hein? Então para os carinha. Cela 36. Sua tarefa da tarde é trabalhar ao ar livre. Se apressem e preparem-se. Então volta para lá onde eles estavam novamente. Existe um termo chamado Godok. É um processo onde você coloca todos os insetos conhecidos e desconhecidos de um frasco. E depois deles terem comido uns aos outros vivos, o último inseto sobrevivente é reconhecido como o mais venenoso. Da mesma forma, é a prisão juvenil. Um frasco cheio de insetos venenosos. O meu filho é obrigado a devorar esses insetos que possuem venenos mortais ainda mais fortes. A gasosa olhando perguntava sobre
insetos venenosos. Sim, e eu já coloquei um lá dentro. Muito forte, aliás. Trabalhando ao ar livre? Sim, toda a cela do Cha Ju-Young começou a trabalhar atrás do prédio 5. Isso é perfeito. Observando como o Cha Ju-Young está tão relaxado, isso faz meu corpo ferver. Já aguentei suficiente. E lá ele ficava no seu modo Psycho-Pass. Então, como deveríamos? Esqueça qualquer justificativa. Esqueça o fato dele ser um líder de cela. Eu vou matá-lo a qualquer custo. E assim, ele se retira deixando o fardamento do nosso prota para trás. E lá estava 7199. Logo vemos o nosso prota caído no chão. E alguém grita pelo nome dele. O que aconteceu aqui? Sangue? Logo ele começa a se levantar, assustando os camaradas. Ah, merda, a tinta vermelha não tá saindo. De que sangue você tá falando? Isso é o que você ganha por tentar segurar o balde de tinta. Aqui eu limpo isso pra você. O trabalho acabou. Esperem por mais, porque o trabalho será mais difícil amanhã. Meu corpo tá todo dolorido. Devo apresentar queixa contra as organizações de direitos humanos por trabalho forçado? Como se isso fosse mudar alguma. Então eles notam algo lá no chão. Por que tem tinta ali? Nosso prota logo vê. Espera, isso não é tinta. Então ele já olha surpreso. O quê? E essa pessoa não é o 37º líder da cela? E lá estava ele deitado no chão. Quando vemos, ele foi de rasta pra cima. Então volta pro pai do nosso prota. Filho, seu pai esperou para o momento em que você pudesse florescer completamente. No entanto, tenha cuidado para que suas raízes não sejam cortadas. Então vemos uma pequena mancha e lá estava ele, antes que você possa florescer. Então volta aquele momento que a gasosa estava falando sobre insetos e ele repetia falando que ele tinha colocado um lá dentro e lá continuava explicando sobre a situação do novato e ele perguntava como que o nosso prota iria se sair nessa situação. E lá finaliza com o pai dele falando: meu querido filho. Então chega lá e alguém começa a dizer cela de número 36 e parece que volta no passado. Essa cela teve bastante mudança de pessoal, hein? Pois bem, digam olhar ao recém-chegado. E assim aparece ele. Um novo cara, ele é grande pra caramba. Ele é meio assustador. Justo quando o Ju-Young foi pra Solitária. Ele parece exatamente com o sujeito que estava causando problemas lá fora. Então ele se aproxima. O que você fez? Violência, assassinato? Então ele começa a abrir a boca e de repente sai um barulho de um pássaro. O que tem de errado com ele? Eu disse que ele é assustador. E lá o barulho de pássaro continua. E quando vemos, um passarinho começa a sair de trás dele. Um pardal? O que? De onde esse pássaro veio? Eu peguei ele no caminho. Por que traria ele pra cá? Parece que ele foi abandonado pela mãe e me senti mal por ele. Então resolvi cuidar dele. Mas agora ele acha que esse lugar é um ninho. Então o passarinho começa a voar. Tá voando! Logo, ele vai correndo atrás do passarinho. O quê? Ele é muito mais estúpido do que eu pensei. Graças a Deus ele é tão idiota. E lá Mag 1 apenas observava ele e ficava lá tentando entender, olhando pelo passarinho. Logo ele nota a foto do nosso prota e lá ele fica apenas observando. Então chegamos até o banheiro e lá estavam eles se preparando para tomar banho. O que tá acontecendo? Especialmente agora que Ju-Young acabou de sair da solitária. O líder da cela número 37. Ele foi encontrado inconsciente e levado para o hospital. E aparentemente ele tinha 27 fraturas no corpo. Me pergunto quantas semanas vai demorar para ele se recuperar. Não tinha nenhuma câmera de segurança, então ninguém sabe quem fez isso. Pergunto quem no mundo faria isso. E lá ele apenas observava o camarada que estava tirando a sua roupa. Isso é bem suspeito. Enquanto estávamos pintando os muros da prisão, deve ter sido só por um momento. Mas teve um momento que eu não vi esse cara lá fora. E ele estava com uma mancha nos seus sapatos, que não parecia ser tinta. E essas cicatrizes no corpo dele podem ser vestígios da luta de antes. Logo nosso prota aparece. O que você tá fazendo aqui? Eu só estava pensando em algo. Tenho algo pra te falar. O quê? Então ele fala: Novato, você tá coberto de hematomas e cicatrizes. E lá estava ele, no seu corpinho sarado. Você faz parte de alguma gangue? O que você fez pra vir pra cá? Essas são apenas marcas de surras que eu geralmente recebia do meu pai. E lá o nosso prota apenas observava as cicatrizes. Então volta no passado. Educação física é no 5º período. Deveria pegar um uniforme de educação física emprestado? Eu cresci tanto que eu não consigo mais caber no uniforme. Uau, olha aquilo. Nossa, o que é aquilo? Aquele é o Cha Ju-Young? Ele é conhecido nesse bairro há muito tempo por apanhar do pai que faz parte de uma gangue. Por que ele não denuncia? O pai deve ser muito assustador. Você acha que conseguiria? Me sinto mal por ele. E lá ele volta. Isso é tão lamentável. Enquanto os camaradas tomavam banho, alguém começava a falar. Parece que meu Malaquias cresceu um pouco. Acho que cresceu cerca de 1 centímetro desde que cheguei no reformatório. Se lava, temos menos de 1 minuto. Alguém deixou pegar a toalha emprestada? Enquanto eles conversavam, Mag 1 apenas o observava
observava. Talvez eu estivesse enganado. E lá ele observava novamente, enquanto o nosso prota apenas ficava pensativo. Logo ele fala com ele: você tem shampoo? Ele notando: pegue aqui. Então quando ele vai pegar, logo ele começa a tentar falar: isso é pena? Você acha que eu sou alguém capaz de sentir pena de alguém? Especialmente quando você e eu tivemos vidas igualmente lamentáveis. Saia quando tiver terminado. Então, saindo lá fora, ele já estava se secando. Eu tenho uma pergunta. Pra onde todos os outros foram? Eu falei pra eles saírem primeiro. Por quê? Não acha isso estranho? As cicatrizes no seu corpo e as cicatrizes também no meu corpo são exatamente as mesmas. Então, depois da palavra, eles ficam em silêncio total. E isso... Assim que ele fala, o nosso prota já avança pra cima dele e logo agarrando ele pelo pescoço, começa a empurrá-lo. E lá, ele apenas rangiu os dentes. Não tem como isso ser uma coincidência. Não importa como eu veja, essas cicatrizes foram feitas por ele. E lá ele lembrava do pai dele. Você não tem nenhuma tatuagem, então não te reconheci. O Kakang Jeong que te enviou, não foi? E lá, ele apenas olhava seriamente para o nosso prota. Não vai falar nada, hein? Continua assim, porque logo, você vai cuspir tudo. Chegamos então até a base do dragão celestial. E a gasosa entrando, logo chamava ele de senhor e falava que tinha trazido já todo mundo, que era um monte de garotos fofos. Ela então começa a falar que ele poderia chamar eles facilmente de talentos emergentes do futuro, e que ela tinha selecionado apenas aqueles que não possuem dono. Ela continuava falando que isso tudo era algo tão secreto que nem a dragão celestial estava ciente, e que ele poderia usar como eles quisessem. E lá estavam eles com essa cara de assustado, pois o pai do nosso prota estava lá apenas na sua pose de fodão. Ele começa a falar: selecionados? Eles são todos lixos. Está claro como o dia que nenhum deles conseguiria matar uma única pessoa. O que eu preciso é de um cão de caça que possa rasgar sua presa. Deixe apenas o grandalhão ali. Então, o pequeno fica olhando e logo começa o mundo dele a desabar quando o pai do nosso prota fala as seguintes palavras: então, pegue todo o resto e jogue fora. Ela começa a perguntar se ele estava falando sério, pois ela tinha se esforçado tanto para escolher. De repente, ele escuta um barulho. E quando vemos ele, já estava mordendo o pescoço dele completamente enquanto ele gritava. E lá ele demonstrava que ele seria o cão perfeito ao qual o pai do nosso prota estava procurando. Ei, você que tem os olhos de um cão feroz. De agora em diante, você me chame de pai. Então, voltamos pro presente e ele estava lá segurando o camarada. E ele começa a falar: eu sou o cão de caça daquela pessoa. Daquela pessoa? Achei estranho que você não tinha nenhuma tatuagem. Será que você não é afiliado com a Dragão Celestial? Mas em vez disso, foi pessoalmente acolhido pelo Shakang Hyong? E lá, ele continua apertando enquanto o camarada se tremia. Você me fale, porque ele nos colocou no mesmo quarto. Por que você eliminou o líder da sala que estava atrás de mim? Mesmo que tivesse tantas oportunidades de me atacar, você só ficou observando de longe. Por quê? Me fale. Motivo do Shakang Hyong ter te enviado. E lá, ele continua calado, enquanto o nosso prota continuava apertando ele. Nosso prota então, já perdendo a paciência, começa a apertar ele. Então, vai continuar calado até o fim? Então, apertando mais ainda, começa a correr, apertando seu corpo contra os armários. E lá, ele começa a fazer ele de boneca, pegando ele com apenas uma mão e arregaçando ele no chão com toda a força. Lá, ele já sangrando, estava prestes a desmaiar. Agora, aquelas malditas memórias de quando eu era criança, enquanto eu era espancado por aquele homem, estão ressurgindo. Então, tô me sentindo tão mal agora. Me fale. Ele olhando sério, começa a apertar mais forte ainda. Vamos, me fale! E lá, ele continuava apertando. Quando nosso prota vai ver, ele desmaia completamente. Ele desmaiou. Ele teve muita chance de revidar. Então por que nem resistiu? Esse cara. O Shakang Hyong tá atrás do que mandado esse cara até aqui? Então, o tempo passa e o passarinho estava lá comendo, enquanto ele apenas observava. De repente o camarada aparece. Ei, não dê migalhas de pão, droga! Ele é tão barulhento que eu tô prestes a enlouquecer. Nosso prota olhando. Isso é estranho. Fiquei observando por vários dias depois do incidente, mas não percebi nenhum comportamento suspeito. De repente o camarada tropeça e toda a comida cai em cima dele. Tudo tá normal. E mesmo com as minhas ameaças e intimidações, ele continuou de boca fechada. Eu tô bem. Desculpa, eu vou te dar os meus tonkatsu. Maguinho logo dá o papel. Aqui, toma isso. Então chega do lado de fora e lá estava ele. Não tem como o Shakang Hyong ter enviado esse cara aqui sem motivo. Então logo um jato de água vai na cara do nosso prota e o mentiroso quando vê, já fica assustado. Você tá bem? Maguinho, como você usa desviar do meu canhão de água? Eu nem precisei me esquivar. Chega vocês dois. Lá ele observando, apenas ficava calado enquanto observava tudo. Então a noite chega e lá eles começam a ir pro lado de fora. Eu vou te matar. Eles querem que limpamos a encosta do nada.
madrugada para a construção da manhã e eles estão nos fazendo trabalhar a essa hora. Só nós 4. Vamos terminar rápido e sair daqui. Isso é definitivamente estranho. O guarda da prisão só escolheu nós 4 para fazer isso. Esse tipo de tarefa a essa hora, alguma coisa não parece certa. Então eles começando a cortar, o camarada aparece. Você... Maguinho olhando. Você é próximo do Cha Jun-young? O quê? O que quer dizer? Bem... Assim que ele fala, logo avança pra cima do Maguion, finalizando ele. Essa foi apenas a conclusão que eu cheguei. Então o mentiroso começa a vir correndo. Não importa como eu olhe pra isso, tem mais trabalho pra fazer do meu lado. Troque de lugar comigo. Então quando ele nota, logo ele fica assustado, dando um grande grito. O nosso prota, quando ouve o grito do mentiroso, logo volta correndo. O que foi? O que aconteceu? E quando ele vê, o camarada já estava com a peixeira na mão. Você tá atrasado. Tá começando a entender agora a intenção da pessoa que me enviou. Então mais uma vez volta pra aquele lugar onde o pai do nosso prota estava. Parece que você ficou um pouco mais esperto. Agora você já possui os dentes de um cão de caça, que dilaceram o pescoço da presa. Ele lá cansado. Se for pelo meu pai, eu mato qualquer um sem hesitação. Claro, é assim que deveria ser. Você chegou bem na hora. Tem algo que precisa que faça para mim. Voltando ao presente. Primeiro, entre o território do Cha Jun-young e o corte qualquer interferência externa. Segundo, enquanto observa o Cha Jun-young, identifique as pessoas mais próximas a ele. E terceiro, mate essas pessoas na frente do Cha Jun-young. Nosso prota ouvindo, ele começa a dizer: para tornar eu, meu filho, mais forte, eu suponho que ele tenha dito isso pra você, não é? De repente eles começam a se levantar. Seu pai é completamente louco, sabia? Eu digo mesmo pra qualquer um que dê ouvidos a ele. Ele olhando. O quê? Eu claramente acertei os pontos vitais de vocês. E lá estavam eles de pé novamente. E todas as coisas que eu tinha que usar, tinha que ser logo pele de porco. Tem um cheiro horrível. Eu disse que ia esfaquear a pele do porco. Dá a impressão de que está esfaqueando alguém de verdade. Essa aí desgraçado caiu totalmente nisso. O Cha Kang-heung quer fazer o filho dele mais forte. E perguntei o quão longe aquele homem realmente poderia ir. Nunca imaginei que ele realmente fosse usar aquele método de novo. Tão repugnante como sempre. Logo ele avança para cima do camarada e dá-lhe um soco, fazendo ele voar para longe, ao ponto de ser tão insuportável. Então começa a história desse camarada. Como eu poderia saber de quem aquele desgraçado é filho? Saia da minha vista agora! Então a mulher também ficava falando alguma coisa sobre arruinar a vida dele por causa do filho dela. E eu fui de novo abandonado. Por causa de uma criança sombria como você, os outros acabarão sendo afetados também. Seria problemático se a reputação do orfanato fosse manchada, não seria? E de novo, eu fui abandonado. O pirralho órfão, que se juntou à nossa família recentemente, ouvi dizer que tem um corretor que queria comprar ele. E de novo... Merda, disseram que ele é saudável, já que ele tem todos os membros inteiros ainda. Mas ele não é muito magro, acha que ele ainda pode ser vendido? Bem, é difícil saber. Talvez seja melhor se dermos ele pra outra pessoa. É o quê? Eles olhando. Então, quando fui abandonado pela última vez, eu tomei uma decisão. Ele fugiu! Ele quebrou a corrente de aço! Farei tudo porque me acolher, contanto que eu não seja abandonado de novo. Volta pra cara gasosa dizendo que essa história é de um garoto que anda por aí como um cachorro de rua. E ela fica falando que pegou ele e entregou completamente para o pai do nosso prota. E lá estava ela, toda na sua pose gostosana. Sua lealdade cega ao chefe deve ter vindo de um desejo de não ser abandonado. Ela olhando perguntava se isso não era interessante. Uma luta entre duas crianças que foram criadas pelo dragão celestial de Kang-heung. E lá, voltando para os dois novamente, eu nunca imaginei que ele realmente fosse usar aquele método de novo. Então volta novamente para o nosso prota. Vocês vão na frente e chamem os guardas da prisão. Por que temos que pedir ajuda? Por que nós só batemos nele junto? Não, todos os eventos que aconteceram até agora eram cenários feitos pelo Cha Kang-heung e o diretor da prisão. Tenho certeza de que eles vão cobertar o que quer que aconteça aqui. Então, vão falar para os outros guardas da prisão. Tragam eles aqui, para que eles possam pegar um cadáver. Então volta para aquele momento. De acordo com as ações do dragão celestial, qual dos dois você acha que vai ganhar? Pois a única semelhança entre esses dois é que os dois foram pessoalmente treinados pelo chefe. Então volta para eles lutando novamente e lá uma grande luta vai começar. Então, com seus mega chutes de karatê, os dois ficam empatados no primeiro golpe. Novamente, no segundo golpe, os dois se empatam. Logo nosso prota desempata, dando um chute bem na costela dele. Então com isso, o cansaço começa a bater em ambos os dois. E novamente, a porradaria começa com ambos trocando o soco lindamente. Então o estilo de luta
luta deles deve ser similar. Eles provavelmente ficarão surpresos consigo mesmo. Então, logo ele pegando o isqueiro, ela perguntava quem ele achava que iria ganhar essa luta. Nossas habilidades são completamente parecidas. Assim que ele fala, logo manda um soco diretamente no bucho do nosso prota. Então ele fala, não é. E quando vemos, ele segura o braço do camarada. Ele puxando o braço dele, começa a fazer algum tipo de golpe que tenta quebrar o braço dele. Mesmo que temos aprendido da mesma pessoa, nossas habilidades não é a mesma. E assim ele manda o soco diretamente na cara do camarada, a qual começa a ser esmagado na parede. Então, uma leve tremedeira começa a acontecer e lá ele começa a sorrir. Logo, ele agarra o braço do nosso prota. Realmente, você aprendeu as técnicas corretamente. Como você não está conseguindo executar a técnica? Você está tentando forçá-lo usando a força? Isso é bem inútil. De repente, o nosso prota começa a sentir algo e quando vemos, ele logo dá aquela mordidona nos dedos dele, fazendo nosso prota ranger os dentes de dor e logo manda o chute na boca do estômago dele. E quando vemos, os dedos dele já estavam sangrando. Força, eu não me importo nada com isso. Eu só sigo as ordens do pai. Eu só preciso te matar. Assim que ele fala, nosso prota logo lança o sangue na cara dele e o agarrando pela cara, começa a jogar ele pro chão. Não fala dele na minha frente, a não ser que queira morrer dolorosamente. E assim, manda o seu mega chute fazendo ele voar pra longe e cair no chão. E lá estava ele caído no chão. Voltando pra Gasosa, perguntava se ele tinha visto, pois não importava o que acontecia, pois não teria como aquele garoto órfão ganhar do jovem mestre. Então ele fala, não, até agora, eles só estão lutando de mãos vazias. Se ele estiver segurando alguma coisa, o resultado pode mudar. Então, com as carnes de porco jogadas no chão, de repente vemos alguns fios de cabelo cortado. Um dia, o pai me disse, você é talentoso usando armas, então use essa lâmina. Os cortes no meu corpo são todos. Logo, quando ele fala, avança rapidamente tentando cortar o nosso prota. E assim, ele começa a mandar a sequência de peixeirada. Eles são todos resultados do treinamento do meu pai, ensinando-me a usar uma lâmina. Portanto, eu não ligo por quão forte você é, por qual razão você está aqui, ou o fato de você seu filho biológico do pai. Não me importo com essas coisas, pois você vai morrer nas minhas mãos hoje. Então ele girando as duas peixeiras, logo ele começa, assim como o pai deseja. E assim ele finaliza na sua pose de fodão. Eu tinha dito antes. Ele olhando, apenas ficava sem entender, que se não quiser morrer dolorosamente, não fale dele na minha frente 4 vezes. Você usou a palavra pai 4 vezes. Você acha que eu, o filho biológico dele, nunca aprendeu essa técnica de lâmina? Mas que conveniente eu ter encontrado isso bem aqui. Essa serra vai cortar sua pele, músculos, tendões, nervos, veia e até os ossos, moendo e cortando tudo em pedaços. Mas por você ter mencionado ele 4 vezes hoje, eu vou cortar você em 4 pedaços. Então começa uma pequena história. O maior espadachim do Japão, Miyamoto Musashi. Ele é conhecido por ter ganhado mais de 60 batalhas. E a espada que ele usava era chamada de estilo de empunhadura dupla, e seu estilo tornou pesadelo para inúmeros espadachins a qual sentiram o poder da sua espada. Então, voltando ao presente, eles já estavam trocando golpes com as peixeiras. Esse movimento é o estilo de empunhadura dupla, junto com a sua velocidade, a pressão psicológica de empunhadura de 2 espadas, cria imprevisível e cortes irregulares. Logo, a peixeira vai passando perto do nosso prota. Isso pode ser. É mais perigoso do que eu pensava. Assim que ele fala, o camarada já estava bem diante dele, e logo os dois começam a trocar o ataque novamente. Uma serra é apenas uma ferramenta industrial para cortar madeira. Por centenas e centenas de anos, a espanheira, passada pelos espadachins. Enquanto ele não completava a palavra, ele lá continuava tentando golpear o nosso prota, enquanto ele apenas defendia. Não há como algo como uma serra replicar isso. Eu tenho praticado isso há muito tempo. Então vemos que um golpe é acertado, e eu pratico isso há muito tempo. E quando vemos, o nosso prota é ferido bem no peito, com essas 2 espadas, a qual o meu pai me deu. Mais uma vez, começa a voltar no tempo e estava tendo alguma explicação. Artéria carótida, artéria braquial, coração, artéria subclavia, artéria radial. Se você acertar corretamente, a pessoa ficará inconsciente em poucos minutos. Estes são pontos críticos que podem levar à morte. Mas o oponente não é um fantoche, eles lutarão e resistirão. No combate real, é quase impossível mirar nos pontos vitais com precisão. O que você precisa fazer é reduz a chance de sobrevivência do oponente com uma combinação de ataque. Não hesite em nenhum momento em tirar a vida do seu próprio oponente. O destino de um cão de caça que não consegue fazer o seu trabalho
não é nada além de ser abandonado. Tenham isso em mente. A lição de hoje termina aqui. Amanhã é dia de teste, então descansem um pouco. E lá estava ele apenas sentado lá bem de boa. Esse barulho na sua barriga não está um pouco alto demais? Então vemos esse garoto que aparece. É você, certo? O novo filho que o pai trouxe? Ele então começa a olhar. Eu fiz isso para me comer, mas você quer compartilhar comigo? Não sei sobre outras coisas, mas eu posso fazer um arroz frito com quente incrível. Ele lá apenas observava enquanto a barriga roncava. Então ele começa a comer e o outro fica feliz. O que aconteceu? Você deve estar com muita fome. Tudo bem, pode comer tudo. Você veio aqui porque não tem família, certo? Então de agora em diante, pode me chamar de Ryung. E eu posso fazer mais comida o quanto que você quiser. Então volta ao presente, o camarada já estava lá. E quando vemos, era ele dando cabo do próprio amigo. E lá estava o pai do nosso prota, apenas observando toda a situação. Você passou, garoto. A criança com maior habilidade entre vocês morreu nesse teste, por causa de uma hesitação momentânea. Somente alguém com crueldade inabalável merece ser meu cão de caça. Então ele joga as peixeiras pra ele. Pegue isso agora. A partir desse momento, use essas duas espadas, pois elas serão as suas presas. Então volta lá. Eu fui abandonado pelo meu pai, minha mãe e até pelo orfanato e até pela gangue fugitiva. Mas essa pessoa me aceitou de boa vontade e me deu também uma nova vida. Ele é um verdadeiro pai e uma mãe para mim. Enquanto ele atacava, logo o nosso prota se esconde atrás da árvore. Eu lutarei por ele. Então, quando ele olha surpreso, ele passa as duas espadas tão rapidamente que começa a cortar a árvore em pedacinho e o nosso prota logo fica surpreso. Sejam meus camaradas com quem passei tempo ou estranhos que nunca conheci. Eu vou matar todos eles. E assim, ele avança pra cima. Cha Ju-young, você não é diferente. Eu vou acabar com as minhas presas profundamente em seu pescoço. E assim, ele apenas começa a atacar. Nosso prota vendo começa a falar. Isso é estranho. Então, voltando a defender novamente, o outro começa a falar. Qualquer um que pode ver que você é uma presa, não importa quão grande predador você seja, você está fadado a passar por todo esse tipo de pressão. Então, por que é que você, Cha Ju-young, tem esses olhos de caçador? E lá estava nosso prota com seus olhos de caçador na pose de fodão. Então, mais uma vez, volta ao passado com o pai do nosso prota falando. Agora vá em frente. Tentem empacar esse velho. E lá estava nosso prota quando era mais novo. Só uma vez é o suficiente. Não importa quantas vezes você balança sua lâmina. Se você não consegue atingir os pontos vitais, é inútil. Meu filho, quando você enfrentar um oponente que empunha uma espada no futuro, não se preocupe com o número de ataques. Concentre-se em evitar feridas fatais e apenas espere pela oportunidade. E no momento em que seu oponente mostrar uma abertura, enfie sua lâmina para dentro dele. Lá ele! Lembre-se disso. Se você empunhar uma espada, deve matar seu oponente. Ele olhando preocupado. Se não, logo a peixeira é retirada da mão dele e quando ele olha, essa espada vai direto para o seu próprio coração. E lá volta novamente enquanto eles lutavam. As espadas se chocando, o camarada tenta uma oportunidade, se lançando para cima do nosso prota. Então lá estava ele com seu olhar fixo, apenas olhando todos os movimentos dele. Logo então, ele percebe algo, pois o nosso prota também começa a revidar. Cha Ju-young, você tem suportado meus ataques, mas claramente visando algo. Mas isso tudo é inútil. Então avança para cima. Então se prepare, pois tudo acaba aqui. Quando ele avança para cima, nosso prota começa a falar. Eu encontrei o ponto vital. Então, ele começa a olhar e logo passa a peixeira, dando ataque no seu ponto vital. Então, o sangue caindo no chão, ele começa a olhar na sua pose de fodão. Eu estava esperando por esse momento. Um momento em que um grande movimento é feito. Como você disse, a serra é um pouco desconfortável. Se fosse uma espada, o seu pescoço já teria sido desconectado. E lá estava o camarada, já totalmente destruído. Então, ele se aproxima com seu olhar Psycho-Pass e começa a relembrar os ensinamentos do pai dele. Bem, não é como se uma serra não tivesse vantagem. A dor que os dentes irregulares dessa serra faz quando pega na carne, e a agonia de raspar contra o osso, e o tormento quando veias e nervos rendem-se juntos. Comparado a uma espada, isso não é nada. Então, naquela noite, o camarada já todo machucado começa a falar. Então, você está confiante? Nosso prota olhando, apenas ficava lá olhando. Pode alguém como você, que nunca matou uma pessoa em toda a sua vida, realmente me matar? Vá em frente e corta logo, então. Se você não fazer isso, eu mesmo vou matar você. E no final, eu vou esculpir seu coração. Nosso prota ouvindo, apenas ficava lá com seu olhar sério. Então, ele continua calado e logo se prepara. E logo apertando mais forte. Você tem um jeito de arranhar pessoas, né? E assim, ele ataca o camarada. Mas o que será que aconteceu? Veremos apenas no próximo momento a seguir.
Então ele apertando a peixeira novamente, lá estava a peixeira, bem pertinho da orelha dele. Está quebrado. Bem, acho que não preciso te cortar. Logo ele larga a serra no chão e começa a se retirar. Se eu simplesmente te deixar em paz, você provavelmente vai sangrar até a morte. Ele, observando, apenas ficava lá perguntando o que ele estava fazendo. Quando você puxou a serra, você quebrou a lâmina deliberadamente. Cha Ju-Yong, por que diabos? Por que comigo? Então volta lá pra dentro e a galera já estava na enfermaria e alguém gritava dizendo que ia morrer. E logo vemos que era esse camarada todo assustado. Doutor, adivinha? O novato da nossa cela, ele tá com a faca em mim. Mag-1 diz, não é como se você tivesse realmente se desfaqueado, meu filho. Do que você está falando, Mag-1? Sofri uma ferida mais profunda no meu coração do que qualquer ferimento físico. Por favor, me mande pra enfermaria particular, na enfermagem médica imediatamente. Enquanto ele falava, o nosso prota apenas ficava lá bem de boa, relaxado. Aquele punk novato, depois de tudo que fizemos por ele, foi tudo apenas ensinação. Guramin, você não é exatamente alguém pra falar. Eles falando, o nosso prota começa a se levantar da cama e logo o Mag-1 começa a perceber. Mas você, o que diabos você fez naquela luta? Deixá-lo nesse estado? Eu ouvi dizer que o seu estado era tão grave que ele teve que ser levado às pressas para um grande hospital. Nosso prota ouvindo, apenas ficava lá pensativo. Parece que ele sobreviveu. Esse incidente deixou uma coisa clara. O objetivo de Cha Kang-heong, então começa lá a relembrar. Primeiro, é prejudicar as pessoas ao meu redor e provocar a minha raiva. Segundo, ao colocar vidas em grave perigo, ele cria caos e confusão extremo. E terceiro, ele me manipula para matar alguém com minhas próprias mãos. E o resultado disso tudo, eu vou ultrapassar a fronteira moral. Eu vou como um ser humano naquela hora. Se aquele bastardo não tivesse agido como se estivesse tão desesperado para morrer, eu poderia ter feito isso. O outro se aproxima de Ju-Yong. Mesmo aqui dentro da prisão, Cha Kang-heong está tentando me moldar. E isso tudo é ao gosto dele? Isso é completamente... O outro olhando, por que você está agindo de forma tão assustadora de repente? E com seu olhar assustador, isso tudo é nojento. O quê? Qual é o seu problema agora? Devo pedir pra te mudar pra um quarto privado? Cala a boca, cara. Não entenda mal. A única coisa que eu estou fazendo é jogando de acordo com seu plano. E está tomando conta da prisão juvenil. Eu cuido de todo o resto, o meu caminho. E assim, ele se retira. Logo vemos essa ambulância. E lá dentro da ambulância, o camarada estava lá, apenas sendo tratado. Não... E essa era as únicas palavras dele. E com esse olhar, ele começa a relembrar de algo, pois era o passado dele. O que diabo está errado com esse cão de repente? Não importa o quão cão ele é, ele deve estar percebendo que ele está sendo abandonado. E lá ele continua olhando. Mesmo que ele caçasse fazões e coelhos no seu auge, quando um cão de casa não faz seu trabalho, isso é o que acontece. Voltando pra lá, o pai do nosso prota continua. Isso é um fracasso? Não deveria ter sido tão difícil. Isso é desapontador. Um cão de caça que não consegue fazer seu trabalho é um inútil. E lá, ele apenas ouvia. Seu bastardo. Joguem ele fora. Então, voltando ao presente, ele apenas ficava dizendo que odiava tudo isso. Então ele começa a puxar as coisas colocadas em seu corpo. E lá, ele começa a ficar preocupado. Eu vou ser abandonado. Se eu voltar assim, serei abandonado pelo pai. Eu odeio isso. Eu não quero isso. De repente, o camarada começa a aparecer por trás dele. Por que a porta não abre? Logo quando vemos, percebemos que era a querida cicatriz. E logo ele faz alguma coisa. Tentando escapar do dragão celestial. Um cão que tenta quebrar a cela. Retratado imediatamente. E assim ele começa a cair, totalmente ferido. Quais são as suas últimas palavras? E lá estava ele, todo machucado. Obrigado. Por favor, me mate antes que eu seja abandonado. E lá, ele apenas olhava o camarada. E assim, no meio da estrada, o carro da ambulância ficava parado. E lá, com o telefone, ele falava com alguém. Sim, a situação já foi resolvida. Quando eu verifiquei lá, depois de embarcar na ambulância, ele foi gravemente ferido. Mas parece que não foi o suficiente para matá-lo, como esperado do jovem mestre. Então, voltando para casa lá novamente, alguns camaradas já estavam lá reunidos com ele. Meu filho, certo, eu entendo. Logo vemos que durante a ligação, então ele estava com algum tipo de reunião, enquanto falava com o cicatriz. Eu vou entrar em contato com você mais tarde. Um velhote começa a falar. Espero que nada tenha acontecido com seu filho. Depois da palavra do velhote, ele começa a entrar no seu estado de Psychopath, apenas dando a sua gargalhada. E o velhote careca logo falava. Parece que algo de bom aconteceu com seu filho. Nesse momento, não parece que estou de bom humor. Não é isso, desculpa. Crianças traidoras nem sempre acontece de acordo com os desejos dos seus pais, No final, ele não matou, Mesmo quando eu lhe entreguei a oportunidade de uma bandeja de prata. Preciso de uma coisa mais certa para educar o meu filho. Então ele olha anotando alguma coisa e logo vemos que era da prisão juvenil. Ele pegando o telefone, começa a falar. O que está acontecendo? O camarada do outro lado começa a falar.
ser mal. Então, voltando para lá, logo vemos que era o diretor. Cha Jo-young, não, o seu filho, ele sofreu um acidente terrível. Hã? Um acidente? Então, chegando a algum lugar, alguém estava observando. Seu filho de repente começou a causar uma perturbação. E assim de repente os camaradas já estavam desmaiados no chão. E alguém começava apenas a observá-la da janela. E quando percebemos, era aqueles camaradas. O pai do prota continuava. Uma perturbação? Explique corretamente. Nesse exato momento, assim que ele falava, o nosso prota estava lá do lado de fora. E a galera estava apenas observando a janela. E quando vemos, ele já estava cercado por todos os líderes da prisão. Seu filho realmente estará em perigo. Ele ouvindo. Não, ele pode morrer. E lá estava o nosso prota, apenas na sua pose de fodão, preparando para lutar com todos os camaradas nesse exato momento. E acabou, galerinha! E assim vemos que o nosso grande prota Cha Jo-young vai se preparar para aquele grande momento a qual todos nós estamos esperando, que vai ser aquela mega pancadaria juntamente com todos os valentões da prisão juvenil. Então, galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu decidi aí gravar e nesse exato momento, dia 1º de dezembro, às 23h53 da noite. Olha que hora aqui que eu tô gravando pra vocês, pra finalizar, porque saiu o capítulo 28 aqui na gringa. Apenas o capítulo 27 e o 28 tava na gringa, que os brasileiros aí não traduziram, e eu tô aqui trazendo pra vocês a parte completa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado e já chega deixando aquele like. E se você for novo, se você tiver gostado aqui do nosso canal, da narração e da história, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e fosse um inscrito fiel, que sempre vou estar trazendo a continuação dessa obra e, claro, muitas outras obras. Então, muito obrigado, galera, por ter chegado até aqui. O nome vai estar lá no Telegram, juntamente com muitas outras coisas. Entra lá pra você dar um bate-papo com a gente. E é isso aí. Então, muito obrigado e fui!